Boa tarde a todos. Antes de começarmos a falar da temática de hoje, vamos só falar um bocadinho das regras, de como é que isto funciona, exatamente igual aos outros webinários. Primeiro de tudo, ao entrarem já na conversa, o vosso som vai ser desativado e depois eu desativo o vídeo, está bem? Para aqui para a partilha de informação da nossa parte ser um bocadinho mais facilitada. Caso ao longo da apresentação tenham alguma dúvida, podem sempre levantar a mão. No telemóvel acho que é muito intuitivo, aqui no computador também, se forem aos participantes, aparece-vos também a opção de levantar a mão, e ao levantarem a mão, nós ou podemos dar-vos som e vídeo e tiram a vossa dúvida, ou então podem sempre escrever aqui no bate-papo e nós também lemos e respondemos. Salientamos só que ao colocarmos dar vídeo e som, vocês têm que aceitar. Ok? Para conseguirmos ouvir, vocês têm que aceitar o áudio ou o vídeo para podermos partilhar a vossa dúvida ou então por escrito, como a Inês disse. Portanto, nós hoje trazemos aqui um tema apelativo sobre snacks e merendas e lanches pré e pós-treino. Portanto, um tema muito querido para muitos, muito votado, portanto decidimos vir trazer um bocadinho este assunto para vos ajudar nesta altura. Portanto, nós sabemos que agora neste momento vivemos tempos um bocadinho diferentes do que tínhamos há um mês atrás e, portanto, vamos nos adaptar a esta realidade da melhor forma. E para isso o Amazing disponibilizou então as nossas consultas de nutrição via Skype, de forma a que possamos realmente poder-vos ajudar nesta adaptação dos vossos planos a esta nova realidade. E o que nós estamos aqui sempre a batalhar e a pedir-vos a nível de webinários e de consultas é que realmente a escolha dos alimentos seja o mais simples possível, em alimentos que estão habituados a utilizar, que tenham em casa, que não seja necessário passarem demasiadas horas no hipermercado a ler rótulos, a comparar alimentos, nem ir em várias superfícies para comprar ou adquirir diferentes alimentos. Portanto, a ideia aqui é conseguirmos cozinhar de forma saudável, já que também agora vamos passar a ter mais tempo para tal, e com alimentos que realmente tenhamos em casa e que conhecemos bem. Portanto, pegando um bocadinho nisto, nós hoje vamos falar então das nossas proteínas. As proteínas são um macronutriente que, tal como os hidratos de carbono e as gorduras, têm uma função plástica, ou seja, estão presentes nos nossos tecidos, uma função imunitária e também fazem parte dos nossos anticorpos, e uma função reguladora, ou seja, elas também são enzimas ou hormonas, portanto no nosso corpo elas têm um papel muito importante e é isto um bocadinho que vamos trazer hoje, para onde é que vamos encontrar as proteínas e como incluí-las ao longo do dia, em que momentos. Sabemos que o consumo insuficiente das proteínas pode causar, por exemplo, o deficiente crescimento se forem crianças, por exemplo, a perda muscular, que muitos de nós agora neste momento estamos mais sedentários, se houver um consumo reduzido de proteínas vai também ainda potenciar mais esta perda de massa muscular, um sistema imunitário mais em baixo, ou seja, células que são responsáveis por algumas das células de anticorpos neste caso, se nós consumirmos poucas proteínas estas vão estar mais em baixo e o enfraquecimento no geral. Portanto, o que nós sabemos é que há atrofia muscular, ou seja, a perda de massa muscular, quando temos uma ingestão abaixo do que deveríamos, do que nós precisamos. Por outro lado, o que eu estava a falar na parte do exercício físico, quando nós fazemos exercício físico há este dano, este romper de fibras musculares que depois precisam de ser reconstituídas, reparadas. E portanto é aí um bocadinho que entra o lanche pós-treino, a necessidade das proteínas entra aqui para uma ótima recuperação destes tecidos, de forma a podermos recuperar o mais rapidamente possível. E, portanto, posto isto, as fontes de proteína que nós devemos privilegiar, neste caso animal, que vamos apresentar hoje, vão ser o leite magro, vão poder ver aqui na imagem, o leite magro, o iogurte magro, o iogurte proteico, muitos denominados por Skir, neste caso de várias marcas que há no mercado, o queijo fresco, magro também, o ovo, a clara do ovo, carnes magras e peixe, seja fresco ou de conserva. Já também falámos aqui um bocadinho sobre as conservas, que neste momento serão alimentos a introduzir e, portanto, também serão uma boa fonte de proteína. Portanto, o que vamos aqui hoje apresentar vão ser várias hipóteses de, com estas fontes proteicas, introduzi-las e qual a necessidade, em que momento do dia é que devemos incluí-las, digamos assim. A ideia será realmente irmos para a cozinha, temos mais tempo, e fazer receitas saudáveis com estes alimentos. Exatamente, e nesta fase em que passamos mais tempo em casa, é muito importante percebermos a diferença entre aquilo que consideramos um snack e que consideramos uma merenda, ou um lanche mais completo. Os snacks são então refeições pouco calóricas, cujos alimentos normalmente são de baixa densidade energética,
e que devem ter como objetivo darem a sensação de saciedade e até de algum consolo, de algum conforto, quando nos apetece buscar alguma coisa sem ficarmos com aquele sentimento de culpa, porque normalmente estes snacks não pertencem ao plano alimentar, são extras. Temos aqui a imagem também de alguns snacks que podemos considerar nesta altura, como por exemplo os termossos, que são alimentos de baixo valor energético, mas com um elevado teor proteico, e são excelentes na ajuda da redução do apetite, porque a proteína é um macronutriente que confere maior saciedade. Podemos optar também por pipocas, que quando feitas em casa, ou seja, sem adição de açúcar, de sal ou de manteiga, são um excelente snack. O milho é um cereal muito pouco calórico, rico em fibra, e podemos dar-lhes algum sabor optando por polvilhar com canela para uma versão mais doce, ou então optar por orégãos se quisermos uma versão mais salgada e assim evitar a adição de açúcar ou outros temperos. Podemos também aproveitar este tempo em casa para preparar gomas saudáveis. Por exemplo, podem ser feitas com gelatina. A receita depois vai ser partilhada também brevemente no Instagram do Amazing. Podemos preparar palitos de hortícolas, como por exemplo aproveitar a cenoura, o alho, o pimento. Podem utilizar frutos também se preferirem, gomos de maçã, por exemplo, e fazer um mousse para acompanhar. Ou podem então preparar gelatina com queijo quark, que basicamente fazem a gelatina de uma forma normal e juntam o quark para dar uma consistência mais cremosa e mais saciante, porque o quark lá está é uma fonte de proteína. A receita depois também vai ser disponibilizada pelo Amazon. Assim, o objetivo destes snacks e destes exemplos que nós fornecemos é que, com algumas opções pouco calóricas e mais saudáveis, consigam acalmar a vontade de petiscar, que é muito frequente quando passamos mais tempo em casa e temos mais tempo livre. Por outro lado, temos as merendas, que são refeições um pouco mais compostas que os snacks, mais completas e mais equilibradas, que fazem parte do nosso plano alimentar. Devem sempre conter proteína para ajudar na saciedade e na manutenção muscular, como a Júlia referiu, e podemos aqui optar por várias combinações. Podemos combinar, por exemplo, um laticínio, o leite ou o iogurte, que são fontes proteicas, com o pão ou tostas e juntar uma peça de fruta, por exemplo. Podemos optar por panquecas, em que podem optar por usar na sua confecção leite ou proteína whey, para terem aqui a componente proteica, ou podem utilizar outras opções como as referidas anteriormente pela Júlia, que encontravam na imagem. O mais importante é mesmo terem sempre um destes alimentos ricos em proteína presentes nos vossos lanches. Para além disto, é importante também perceber que alimentos é que devem ser consumidos antes e depois do treino. Um tema agora sobre o qual a Inês vai falar. Exatamente. Primeiramente, antes de começar a falar do pré e do pós-treino, mais especificamente, a mensagem que nós queremos passar é que o pré e pós-treino são refeições que estão incluídas no nosso plano alimentar e tanto podem ser refeições principais como as ditas merendas, ou seja, refeições mais compostas. A única diferença aqui para as merendas é que temos que ter em conta certos aspectos, tendo em conta a atividade física que vamos fazer e a recuperação e tudo que as minhas colegas também já falaram anteriormente. No que toca ao pré-treino, falando mais especificamente desta refeição, os principais objetivos desta refeição são dar-nos energia para o treino que vamos fazer, para a atividade física que vamos ter a seguir, e para isto devemos ter atenção à sua composição em hidratos de carbono. Ou seja, isto para nós termos as nossas reservas de energia o mais cheias possível, neste caso na forma de glicogénio, tanto muscular como hepático, quando estamos a falar mais em treinos realizados de manhã, depois já estarmos muito tempo sem comer. Também são refeições que nos permitem ter em conta a nossa hidratação, tendo em conta que no exercício vamos acabar sempre por suar e perder um pouco de água, e para prevenir a fome, a fadiga, para conseguirmos ter um bom treino, conseguirmos aguentar bem o treino e fazer o que é suposto. Nesta refeição devemos ter atenção, para além dos hidratos de carbono, que é o que nos vai dar energia, a quantidade que devemos ter, que também depende da atividade física, devemos evitar ou diminuir a ingestão de gordura. Também, muitas vezes, a ingestão de proteína também deve ser moderada, e o timing das refeições. Temos que ter estes dois fatores em conta.
porque o pré-treino mexe um bocadinho com a nossa capacidade, o nosso conforto gastrointestinal, e nós, ao estarmos a ingerir gordura e algumas vezes também a proteína, que são macronutrientes mais difíceis de digerir, acabamos por estar aqui a poder ter algum desconforto gastrointestinal que não nos é nada vantajoso no nosso exercício. Portanto, também dependendo do timing da refeição, porque há pessoas que tanto conseguem comer mais em cima do treino ou precisam de uma maior antecedência, também temos que ter em conta o tipo de alimentos que escolhemos. Se nós fazemos, até vou partilhar também já aqui a imagem, se fizermos a nossa refeição de pré-treino mais em cima do treino, ou seja, 40 minutos antes do nosso exercício, devemos optar por alimentos com hidratos de carbono mais simples, mais fácil de digestão, como temos aqui alguns exemplos, as bolachas de milho e de arroz, o pão que até pode ser branco com fiambre de aves, também as bolachas também podem ser acompanhadas de fiambre de aves que tem proteína mas moderada, a banana esmagada, uma peça de fruta, se o exercício até for mais intenso até se pode pôr marmelada, coisas que sejam fáceis de digerir e que nos dê energia para aguentarmos o nosso treino. Se o nosso pré-treino for feito com uma maior antecedência ou até tivermos um trato gastrointestinal mais resistente, podemos puxar um bocadinho mais para esta refeição. Temos aqui exemplos de panquecas com ovo, aveia, banana, papas de aveia, onde até podemos acrescentar um scoop de proteína, batidos de aveia com iogurte até proteicos, fruta também sempre aqui presente para dar um bocadinho mais de energia. Portanto, isto depende muito de pessoa para pessoa também e do timing desta refeição. No que toca depois ao pós-treino, a Julie também já falou um bocadinho disso, é uma refeição que serve muito para recuperarmos do exercício, dos danos que causamos aos nossos tecidos, tanto para aumentar e estimular a síntese muscular e a reparação do músculo, como para repor o que perdemos em termos de energia, em termos das nossas reservas de glicogênio, e então também devemos ter muito estes macronutrientes, os hidratos de carbono e aqui a proteína também muito, muito focados. A injeção de gordura continua a ser um bocadinho também aqui um fator a ter em conta, porque sabemos que não é um macronutriente assim tão interessante, se calhar nesta refeição. Nesta refeição podemos caprichar um bocadinho mais, digamos assim, podemos puxar um bocadinho mais pelos alimentos, escolher alimentos mais pesadinhos, digamos assim. Também damos aqui alguns exemplos, um omelete com ovo e 4 claras, aqui falamos das 4 claras porque a gordura do ovo está na gema, portanto tirando a gema acabamos por ter aqui uma boa quantidade de proteína com menos gordura, com flocos de aveia, o iogurte proteico, o leite, também as fontes de proteína que a Julie falou no início, sempre acompanhados de hidratos de carbono para repormos então a nossa energia. Peço desculpa. Ok. Uma coisa que também queremos passar aqui a mensagem é que isto são recomendações gerais, ok? E que isto depende muito de pessoa para pessoa. Como eu disse, o pré-treino é o que mais varia dependendo da disponibilidade da pessoa em termos gastrointestinais e isto tem que também ter sempre em conta o nível de atividade física, que agora é muito provável que seja muito menos intenso quando se calhar estávamos noutra fase da nossa vida e não tão fechados em casa. Portanto, há um monte de fatores que temos que ter em conta aqui quando falamos destas refeições, não só do pré-treino e do pós-treino, mas como do plano alimentar num todo. Portanto, também apelar aqui um bocadinho se tiverem alguma dúvida mais concreta ou quiserem saber como é que é o vosso caso em mais específico, que venham, que tentem marcar consulta de nutrição connosco, as consultas de videochamada, para podermos acompanhar-vos mais perto. E assim Exatamente, e só para completar o que a Inês estava a dizer, tomar atenção que quando treinamos à noite há muito aquela tendência de não quero fazer hidratos à noite, mas vou treinar à noite. Cuidado com isso, porque o interesse aqui é fazer uma refeição pós-treino que tenha proteína e hidratos de carbono. Proteína para recuperar a nível muscular e hidratos de carbono para recuperar a nível de energia. Portanto, é necessário a composição dos dois macros e, portanto, não cortar nos hidratos e quando treinamos à noite como refeição pós-treino, ok? Salientamos este que é algo muito comum e falado em consulta. Portanto, deixamos agora aberta aqui a situação de bate-papo ou da mão, levantar a mão para nos colocarem as dúvidas que tenham da nossa apresentação. Espero que tenham gostado e que tenhamos sido úteis para esta fase, que estamos um bocadinho mais longe, mas perto de um clique, digamos assim, a nível online. Temos estado presentes, seja nas nossas publicações, seja nas nossas consultas. Estamos cá para tentar ajudar o máximo os nossos sócios a passar um bocadinho melhor o tempo e de forma saudável.
Já tem uma coisa muito importante que a Sara disse e que a Júlia também agora referiu, é que muito do que nós falámos aqui, especialmente em termos, nós também não queremos estar a vir para aqui debitar receitas, mas como vocês já devem ter visto na nossa página do Instagram, nós vamos pondo algumas receitas e se calhar nesta fase vamos tentar incidir mais nestas opções e sugestões que demos aqui, portanto também estejam atentos e já que temos mais tempo, que possamos em casa experimentar as coisas novas que nós propomos. Mas está tudo muito envergonhado, ninguém tem dúvidas, fomos muito claras. Sejam à vontade. Penso que ninguém tenha colocado. Quando eu dei há pouco exemplos de proteínas, salientamos o facto de muitos dos nossos sócios neste momento também estarem, ou antes desta situação, estarem a tomar determinados suplementos, nomeadamente whey ou caseína em suplemento, que também entra dentro destas fontes proteicas, ok? Com as suas quantidades e com as suas necessidades. Já temos aqui uma questão. Exatamente. Da Ana Simões, diz: boa tarde, vocês estão a ser super úteis porque esta fase está a ser um bocadinho mais complicada também com a alimentação. Esses exemplos de snacks, vocês têm forma de nos enviar? Seria possível? Nós temos uma publicação feita com estes snacks, provavelmente deve estar pronta quase, ou deve estar para ser publicada. Exatamente, Ana. Fique atenta às nossas publicações do Instagram, que rapidamente vai ter disponível estas dicas que nós estamos a colocar, na forma até de receita, para conseguir idealizar algumas delas que nós só falámos agora por alto e ter disponível para experimentar em casa. Portanto, é um bocadinho o que nós falámos, optar por elementos simples, receitas também, umas mais simples, um bocadinho mais elaboradas, uma vez que também temos mais tempo, mas dentro de alimentos comuns a todos nós. Ela está a agradecer, muito obrigada então, diz a Ana Simões, obrigada a nós, Ana. Não sei se mais alguém tem alguma questão a colocar-nos relativamente ao que foi exposto. Ok, temos aqui outra questão. Eu enjoo rápido as coisas e sinto que dentro do saudável não há muita variedade, por isso tenho sempre dificuldade. Outro problema são as receitas saudáveis, não conheço muitas e quando vejo na net parece-me tudo muito complexo. Pronto, isso é uma coisa que nós tentamos passar um bocadinho a imagem no nosso Instagram. Se vocês procurarem mesmo na página, cá para baixo, nós temos muitas receitas e dizemos sempre a que é que elas se adequam mais, se é para ganho de peso, se é para perda de peso, se é para isto, se é para aquilo. Não são receitas muito difíceis porque nós também temos muito esse feedback dos sócios, que é sempre a cozinha saudável é muito difícil, muito diferente e às vezes não é tanto. Portanto, nós temos muitas receitas já no nosso Instagram já há muito tempo que se adequam provavelmente à sua situação. Portanto, é pesquisar um bocadinho e nós agora vamos tentar publicar também mais receitas para ajudar nesta fase. É só estando atento porque há mesmo muita variedade e coisas simples, isso é verdade. Exatamente, e a ideia aqui, para não enjoar, é a partir da mesma fonte, por exemplo, o ovo, ou estamos a falar de fontes proteicas, o ovo ou o iogurte, e combiná-lo de formas diferentes para que realmente consigamos obter texturas, sabores, aspectos diferentes e assim não cairmos na monotonia e no tal enjoo que fala aqui a Tânia destas fontes. Portanto, a ideia será realmente pegar nas fontes e combiná-las de formas diferentes. Basta muitas vezes variar o tipo de fruta ou variar dentro dos iogurtes o tipo de iogurte, o aroma do iogurte, o tipo de iogurte dentro, por exemplo, se for um iogurte natural ou versus um skyr, a própria textura também muda para o resultado final ser logo diferente. Portanto, é um bocadinho o aventurarem-se na cozinha com essas dúvidas, com esses ingredientes. Peço desculpa. Depois temos, por exemplo, no caso do iogurte, podemos pôr o iogurte com aveia, há receitas que nós se calhar até podemos partilhar algumas receitas que levam o iogurte no batido, há sempre várias opções, é o que ajuda a dizer, pegar no alimento e explorar um bocadinho. Nós também tentamos ter sempre essa variedade nas nossas publicações e claro que a partir de agora vamos ter isso mais em conta, é uma questão de estando atenta. Ok, nossa. A Tânia completa a dizer como converter o namorado que só quer comer porcarias. Pois, isso é um grande desafio, Tânia, grande desafio mesmo. Uma coisa lhe digo, neste momento a ideia será não ter as ditas porcarias em casa, portanto, se não houver em casa não há tentação, portanto, é revertê-lo à força, digamos assim, para outro modo. O Diogo colocou outra questão: olá, obrigado pelos vossos webinars falando de suplementos proteicos tipo whey, em que circunstância é que devem tomar este suplemento proteico? E deve ser só tomado pós-treino, faz sentido tomar noutras alturas?
Assinado Diogo. Se fazer sentido, pode fazer, depende muito da alimentação, é uma pergunta um bocadinho difícil de responder porque é muito individual. Podemos dizer que se calhar pessoas a quem até damos whey ao almoço, ou whey a meio da manhã, a um sítio qualquer, porque se calhar a pessoa não tem possibilidade de ingerir a proteína noutra forma e nós queremos que haja proteína para nós e para a pessoa é mais fácil. Muitas vezes nós pomos no pré ou no pós-treino, porquê? Porque são refeições muito específicas, a pessoa às vezes ou antes do treino não tem tempo, ou depois do treino é muito a correr, ou qualquer coisa, e até nos dá jeito, mas obviamente que nós podemos sempre substituir a whey por outra proteína qualquer. Portanto, Podemos ter em conta... Desculpa. Era em termos das quantidades, isso é que nos importa, as quantidades de proteína e a qualidade dela, portanto a whey é uma proteína. Exatamente, o mais importante é ir de encontro às suas necessidades, portanto seja um whey, o whey vai ser um recurso, é um suplemento, portanto vai ser um recurso quando realmente as fontes alimentares não satisfazem as suas necessidades, ou por meramente por comodismo, de não dar jeito a andar com um queijo fresco ou um iogurte atrás e portanto dá mais jeito levar logo a whey num potezinho e tomar depois do treino, portanto o momento em que a toma tem interesse, sim, ok, e as quantidades que faz, claro que sim, mas é um caso muito específico como ainda estava a dizer, portanto precisamos saber o que é que treina, as suas necessidades a nível tanto de energia como proteicas para realmente verificarmos a partir da alimentação que está habituado a fazer, se já ingere um teor proteico ideal ou até ultrapassa sem fazer suplemento ou se realmente tem poucas fontes a nível alimentar e precisa de uma ajuda, digamos assim, e encaixamos aí uma whey. Mas Diogo, a melhor coisa que pode fazer é mesmo fazer a marcação de consulta via Skype para podermos ajudar neste aspecto. E ele disse, percebido, não tomo whey, procuro facto alimentar de proteína de outras formas, iogurte, leite, queijo, carne branca, etc. Obrigada. São ótimas fontes, nós aqui também salientamos o facto dos lácteos escolherem sempre as fontes mais magras, ok? Portanto, ficamos com um bom teor proteico que é do lácteo, mas reduzimos a parte da gordura saturada do alimento e, portanto, ficamos com um alimento riquíssimo e de uma ótima fonte proteica, ok? Não sei se tem mais alguma questão para colocar. Entretanto, aqui o tempo também está, já avisou a terminar. Que qualquer dia termina, daqui a nada termina. Não temos mais questões, por mim se calhar vamos por terminado. Exatamente, sim. Se mais ninguém tem nenhuma questão, é só agradecer mais uma vez a vossa... foi uma ótima experiência, bastante obrigada. Nós é que agradecemos a vossa presença e estamos sempre aqui disponíveis para as vossas dúvidas, está bem? Na próxima semana voltamos a contar convosco desse lado. E já sabem, qualquer dúvida é só dizer, através ou do e-mail do ginásio ou pela marcação de consulta ou por este método na próxima semana, portanto estejam à vontade que nós estamos aqui também, como a Julia diz, estamos longe mas estamos perto na mesma, portanto estejam à vontade e obrigada. Obrigada, tudo bom. Obrigada.